A intensificação dos combates na Síria resultou em dezenas de mortos e milhares de desalojados. O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou que desde 26 de novembro, pelo menos 44 civis, incluindo 12 crianças, perderam a vida. Nesse contexto, 3 civis foram mortos em um ataque aéreo a um hospital na cidade de Idlib, conforme relatado pelos Capacetes Brancos, uma organização de resgate da oposição síria. O escritório da ONU também revelou que quase 50 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas e várias infraestruturas essenciais, como escolas e hospitais, foram danificadas pelos bombardeiros aéreos. Com o avanço dos rebeldes no território sírio, as forças governamentais intensificaram os ataques aéreos, visando a cidade de Idlib, controlada pelos rebeldes, e as posições mantidas pelas tropas do regime em Alepo. Desde domingo, os rebeldes tomaram grande parte de Alepo, incluindo o aeroporto internacional da cidade. Nesta terça-feira, a oposição síria teria capturado 4 novas cidades, avançando em direção à cidade de Hama, que agora se encontra a cerca de 10 km de distância, segundo ativistas de oposição. Falamos agora sobre o conflito no Médio Oriente. Israel avisou hoje que, se o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah não for respeitado, Israel expandirá os seus ataques para além das áreas onde se concentram as atividades do Hezbollah, visando o próprio Estado libanês. O aviso foi deixado pelo ministro da Defesa israelense. O acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos da América e França entrou em vigor na semana passada, mas os repetidos ataques ameaçam a sua continuação. O ministro da Defesa falou um dia depois de Israel ter realizado uma onda de ataques aéreos no sul do Líbano que matou quase uma dúzia de pessoas. Os ataques aconteceram em resposta ao disparo de vários projéteis realizados pelo Hezbollah, que afirma que Israel impõe constantes violações no cessar-fogo em curso. A mesma fonte disse que, se a guerra recomeçar, Israel alargará os seus ataques para além das áreas onde se concentram as atividades do grupo militante e já não haverá uma isenção para o Estado do Líbano. Durante os 14 meses de conflito entre Israel e o Hezbollah, Israel absteve-se de atacar infraestruturas críticas das Forças Armadas libanesas. Quando os ataques israelenses mataram ou feriram soldados libaneses, os militares israelenses afirmaram tratar-se de um ato acidental. O presidente da Coreia do Sul declarou a lei marcial num discurso televisivo e sem aviso prévio. Acusou o principal partido da oposição de simpatizar com a Coreia do Norte e de atividades anti-Estado. O líder sul-coreano descreveu a lei marcial como uma medida necessária para erradicar as forças anti-estatais pró-norte. Para o presidente, a declaração da lei marcial é essencial para proteger as liberdades e a segurança do povo, garantir a sustentabilidade do país e uma nação estatal às gerações futuras. Yoon não disse que medidas seriam adotadas. Citou uma moção do Partido Democrático da Coreia que tem a maioria no Parlamento no sentido de destituir magistrados do Ministério Público e rejeitar uma proposta de orçamento do governo. O presidente sul-coreano classificou as ações da oposição como um comportamento claramente anti-estatal destinado a incitar à rebelião e acrescentou que estes atos paralisaram os assuntos do Estado e transformaram a Assembleia Nacional num antro de criminosos. Joe Biden faz a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos da América a Angola para promover os investimentos de Washington no país africano e também para visitar um museu da escravatura
onde reconhecerá o tráfico de seres humanos que em tempos ligou as economias das duas nações. Um dos pontos-chave da viagem do presidente é o compromisso assumido pelos Estados Unidos no sentido de disponibilizarem 2,8 mil milhões de euros ao corredor do Lobito, um projeto da renovação dos caminhos de ferro que liga a Zâmbia, o Congo e Angola. O objetivo obteve financiamento da União Europeia, do G7, de um consórcio liderado pelo Ocidente e bancos africanos, e o seu objetivo é simplificar o transporte de matérias-primas dentro e fora do continente africano. O secretário-geral da Aliança Atlântica defendeu hoje o envio de apoio militar imediato à Ucrânia para lhe dar uma posição de força no momento das negociações com a Rússia. Também condenou o lançamento de um míssil balístico experimental por parte da Rússia na semana passada, considerando que utilizar capacidades como está só tem o objetivo de aterrorizar a população ucraniana e que não vai demover os países da NATO de continuarem a apoiar a Ucrânia. O secretário-geral da Aliança Atlântica insistiu na expressão posição de força ao longo da conferência de imprensa e até recorreu à declaração feita pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no início da invasão russa, quando disse que não necessitava de uma escapatória e que precisava de armamento. A Alemanha anunciou a concessão de 650 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia. O anúncio foi feito pelo chanceler Olaf Scholz durante uma visita surpresa a Kiev, onde reiterou o compromisso do país com a defesa ucraniana. A nova ajuda militar da Alemanha à Ucrânia é uma resposta direta do agravamento do conflito com a Rússia e reforça o compromisso do governo de Berlim com a segurança da Ucrânia. Durante sua visita, que ocorre mais de 2 anos após sua última presença no país, o chanceler destacou a importância da comunicação do apoio europeu à Ucrânia. O mesmo afirmou que a Alemanha se manterá como o principal aliado da Ucrânia na Europa e reafirmou a confiança mútua entre os dois países. A visita do governante alemão surge em um momento de crescente pressão sobre a Alemanha após críticas do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre um recente telefonema entre o chanceler e o presidente russo Vladimir Putin. A conversa que ocorreu em maio e especulações sobre as políticas da nova administração dos Estados Unidos gerou reações intensas em Kiev, mas não impediu o compromisso de Berlim com o apoio militar à Ucrânia. Agora veja esta história. Um milionário chinês pagou pouco menos de 663 milhões de escudos por uma banana e decidiu comer. Pois é, Elizabeth, a fruta fazia parte de uma obra criada por um artista italiano e ficava presa a uma parede com uma fita adesiva. A peça foi leiloada em Nova York. O chinês, que negocia com criptomoedas, convocou a imprensa em Hong Kong e comeu a obra de arte. Ele disse que a banana era icónica e mais saborosa do que as outras.